Fala rapaziada, professor Wesley Tardivo aí. Hoje a gente vai resolver questões aí sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Rapaziada que já está se preparando aí, tem que pegar as questões anteriores aí, nas provas anteriores. Então assim, já vou gravar o vídeo 1, já vou lançar o vídeo 2 também, tá? A gente já vai entrar numa fase aí muito mais próxima da prova. Então você precisa estar afiado em geografia do Brasil, geografia geral. Você precisa estar afiado aí em atualidade também. Vou colocar vídeo aí pra rapaziada. Tranquilidade? Mano, o canal aqui é objetivo, tá? Resolução de questões e extrair o máximo de conteúdo através das alternativas corretas e também das erradas. Além disso, a gente aprende muito com o enunciado aqui. Tranquilidade? Vamos sem mais delongas? Vamos para a questão número 1. Olha aí, questãozinha que envolve matemática e geografia. Tranquilidade? Você está estudando para a polícia. Você, obviamente, está estudando matemática. Tá? Então, a questãozinha aí da Polícia Militar de 2022. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e da população rural no mundo e no Brasil. Então, um gráfico vai estar falando aqui, ó, da população urbana e rural no mundo, e o outro no Brasil. Você precisa se acostumar a interpretar gráficos. Dado que as marcações verticais relacionadas aos anos, então as marcações verticais, as em pé, se relacionam aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ao analisar os dados apresentados, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de, enquanto no Brasil, isso ocorreu pouco mais de qual ano que a população urbana ultrapassou a população rural. Então aqui você teria uma média de 50%. Acima disso, aí obviamente é a maioria. Então a partir de qual ano aqui a população urbana passou a rural? Primeiramente no mundo, ele quer respectivamente. Se você notar aqui, ó, 2000, 1, 2, 3, 4. Então tá pulando de 5 em 5 anos o gráfico aqui, ó, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Tranquilidade? Então, a partir de 2005 aqui, você já vê que igualou. De 2005 para 2010 ali. Tranquilidade? Se você já notou esse detalhe, você já vem aqui, ó, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Você já fica com 50% de possibilidade de acerto aí. Na moral? E aí tu vai lá pro Brasil agora. Isso ocorreu quanto tempo depois no Brasil? Não confunda, agora ele não quer mais um ano, ele está perguntando quanto tempo depois. Tá? 20 anos, 40 anos, 50 anos depois, quanto tempo depois? E aí você percebe que aqui no Brasil, isso se deu a 55, 60, 65. E agora você parte para o segundo gráfico, quando ele te pede para analisar quanto tempo antes isso aconteceu no Brasil. Ou seja, no primeiro gráfico ele trouxe a análise do mundo como um todo, uma análise geral, tá? E agora ele vai trazer no segundo gráfico especificamente no Brasil. Isso aconteceu quanto tempo antes no Brasil? Essa ultrapassagem da população urbana em relação à rural. Vamos analisar aqui. 50, 1955, 1960, 1965 aproximadamente, né? 1965. Aí tu faria uma conta básica aqui, ó. Então a gente coloca aqui, ó, 2005 menos 1965. Essa parada aqui dá quanto? Dá 40. Então nossa alternativa aí, letra A. Tranquilidade, rapaziada? Vamos para o número 2. Nosso gabarito aí, letra A. Vamos para o número 2. Geografia geral, ó. A produção e distribuição de uma vacina contra a Covid-19 vai mudar o cenário geopolítico. Segundo Tiago de Aragão, mestre em Relações Internacionais pela Universidade John Hopkins, na avaliação dele, que também é pesquisador, nos Estados Unidos, a busca por um imunizante contra o coronavírus trouxe ainda um elemento interno, em que populações criaram aversões à vacina de alguns países. Então uma questão envolvendo geografia e atualidades, tá? Uma questãozinha muito boa, mano. Geografia, atualidade, geopolítica, tudo envolvido num tema só, num texto só, né? Aí você vem aqui, ó,
para o comando da questão. A primazia geopolítica sugerida no é certo, ou seja, no texto, resulta da corrida pela produção, circula a corrida pela produção e pela distribuição de vacina contra o Covid-19, da construção de discursos identitários encontra semelhança onde? Rapaziada, você tá ligado que as primeiras potências, as primeiras nações a buscarem essa produção da vacina foram quem? Foram quais nações? Estados Unidos e Rússia. Professor, eu não sabia disso. Tá sabendo agora. Precisa ler um pouquinho mais. Quanto mais conteúdo você carregar para sua prova, melhor vai ser para você. Principalmente com relação a atualidades e geografia. Na moral, então Estados Unidos e Rússia começaram a produzir essa vacina remodelando uma outra corrida já anteriormente realizada. Lembra que Estados Unidos e Rússia realizaram aí a corrida espacial, a corrida armamentista, tá? E agora, mais uma vez, eles repetem. Vamos para as alternativas para a gente descobrir essa parada aí? A discussão territorial parou, não está falando nada de território. Está falando sobre um problema que houve, um problema global de saúde mundial que aconteceu. Outra coisa aqui, também não está falando nada de Ucrânia. Ucrânia não é potência mundial. Tranquilidade? A guerra ao terror proclamada pela Tríplice Aliança ao Estado Islâmico parou. Está falando de produção de vacina. Quais nações que começaram a produzir essa parada, reproduzindo algo? Qual algo? Qual cenário foi reproduzido? Tá? Adoção do Tratado de Tordesilhas. Está falando aqui o Covid-19. Tá? Algo atual, recente. Esquece o Tratado de Tordesilhas, tem nada a ver. Disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria? Aí, professor, aí tá na moral. Parece essa parada aí. Mas agora não é mais União Soviética. Mas ele tá perguntando, remontou qual cenário? Naquele tempo era a União Soviética. Hoje, o maior estado ali dessa união que se desfez, que entrou em colapso, é a Rússia. Tranquilo? Mas sempre que você lê União Soviética, você leia Rússia. Tá? Vamos para a alternativa E. Criação de um Estado curdo. Isso aqui é questão relacionada ao separatismo. A questão não está falando de separatismo. Na moral, sobrou só a alternativa D pra gente, nosso gabarito. Vamos para a questão número 3. Questão número 3 na tela, tirinha. Tirinha tem que ser, irmão, interpretação de texto. Você também está estudando interpretação de texto, português, já vimos uma de matemática, agora uma de português. Então você vê que está acontecendo uma situação de multidisciplinaridade. Tá? Trabalhando geografia com matemática, geografia com português. Tá? Fica ligado nessa parada. Analisa a charge. Vamos para a charge aqui, trazendo dois pinguins. O gelo derretendo, obviamente, vai estar falando algo relacionado ali a aquecimento global, né? Global, você precisa estar ligado nesse assunto também. E aí vamos ler as paradas aqui, ó. Estudo mostra que concentração de gases do efeito estufa bate recorde. Tranquilo. Lembra de ler a especificação aqui, ó. Uma tirinha trazida em 2019. Acho que o protetor solar, fator 100, tá ficando muito fraco. Olha o fator do protetor solar. Pô, que isso? O 100 tá fraco. Pô. Então, assim, uma tirinha trazendo uma ironia. Uma ironia e um problema real, né? Um problema atual. Um problema ambiental. Na moral, rapaziada. E aí vamos embora ler a parada aqui, ó. Ironizado na charge, o efeito estufa é o que? Ironizado na charge. Vamos lá. Um efeito natural intensificado por atividades humanas? Professor, para mim essa aí tá na moral. Então bota um tracinho do lado, porque eu sei que a letra A geralmente causa aquele medo, aquele receio de você marcar, né? E ler as alternativas posteriores.
Tá? E outra coisa que eu já vou circular para você aqui, ó, atividades humanas, de repente na sua prova vai vir escrito assim, ó, atividade ou ação antrópica. É a ação do homem justamente causando impactos no meio natural. Tranquilidade? Vamos para a letra B. Um fenômeno restrito às grandes cidades parou. O efeito estufa acontece apenas nas grandes cidades? Pelo contrário, os efeitos catastróficos dele a gente nota principalmente nas regiões polares, com derretimento, com desprendimento dessas calotas. Tranquilidade? Letra C. O resultado da elevação do nível do mar? Não é só isso. O efeito estufa não é só isso. Causa ainda efeitos climáticos na atmosfera, como por exemplo, tá? Letra D, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico parou. Isso aqui é chamado de El Niño. El Niño é justamente o efeito do aquecimento das águas do Pacífico. Professor, tem o outro que é Laninha também, não tem? Tem o Laninha. O Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico. Tranquilidade? Letra E, a precipitação carregada de ácido nítrico e sulfúrico. Parou, negativo. Só sobrou a letra A. Imagina se chovesse ácido sulfúrico. Imagina, ácido sulfúrico é altamente corrosivo. Pô. Tá? Você não pode nem chegar perto, você não pode nem inalar ele. Na moral, então, nosso gabarito letra A. Vamos para a questão número 4. Questãozinha aí de climograma. Professor, não sei o que é um climograma. Estou te apresentando aqui agora o que é um climograma. Tá? Onde os pontinhos significam temperatura, essa linha pontilhada, e as barrinhas significam pluviosidade. Pluviosidade. O que significa pluviosidade, professor? Chuva. Índices de chuva. Na moral, rapaziada, então interprete essa parada aqui. Aqui embaixo são os meses do ano, de 1 a 12. Tranquilo? Aqui ao lado você tem a temperatura e aqui ao lado você tem os índices em milímetros de chuva. Show de bola? Comece também a observar alguns climogramas, principalmente da sua cidade, das regiões extremas do Brasil, região sul, por exemplo. Você vai ver essa linhazinha aqui relacionada à temperatura mais abaixo, até mesmo porque o clima, a temperatura na região sul do Brasil é mais amena. Tá? Então comece a notar essas diferenças. Beleza, professor, entendi que aqui a variação climática é pouca, né? Não temos uma linha tão acentuada com relação à temperatura, a variação climática é pouca, mas em determinado período do ano, até o mês 4 ali, chove muito. Olha esse padrão aqui, ó. Chove muito. Lá para o meio do ano já não chove tanto. E no final do ano volta a se repetir esse ciclo. Show de bola. Vamos ler as alternativas aqui, ó. Os valores anuais de temperatura do ar e precipitação média mensal registrados no gráfico são típicos de qual clima? Letra A, litorâneo úmido. Litorâneo não. Sabe por que não? Porque o clima litorâneo ele tem uma variação climática muito grande. Sofre com os efeitos da continentalidade e da maritimidade. Então não pode ser o litorâneo. Letra B, subtropical úmido, controlado pela ação da massa tropical continental. Massa tropical continental, olha para cá, se é uma massa tropical, significa que ela veio do trópico. Se ela é continental, ela é uma massa seca. Então não pode ser essa aqui, porque essa aqui é uma massa úmida. Olha a quantidade de chuva ali, principalmente nos 4, 5 primeiros meses do ano ali. É uma massa úmida. Na moral, rapaziada, você precisa estudar massas de ar. Temos questões aí sobre essa parada também. Rapaziada que está estudando para Enem, rapaziada que está estudando aí para ESA, mano, a gente tem vídeo no canal aí sobre essa parada. Se você tem algum conhecido também, manda o link para ele, tá? Outra coisa, se a questão te gera dúvida ou algumas outras questões que você esteja treinando aí, pode mandar aqui no comentário também, rapaziada, que eu respondo. Vai lá no meu Instagram, tá? Professor Wesley Tardivo.
Pode colocar lá também sua dúvida, abre o caixinha de pergunta, eu respondo todo mundo sem problema nenhum. Valeu? Então, letra C, o clima equatorial úmido, influenciado pela convergência de ventos alísios e predominantemente na região amazônica brasileira. Professor, não sei, não entendi. Deixa um tracinho aí, deixa um tracinho então, se não ficou tão transparente para você, que eu vou te dar uma visão. Letra D, é característico do clima tropical, caracterizado pela ação irregular das massas de ar e restrito ao sertão. Quem dera se chovesse dessa forma aqui no sertão, no início do ano e no final a gente tem índices aí de chuva elevada no gráfico, sendo que no sertão não acontece isso, influenciado pelo Planalto da Borborema, tá? Que impede a passagem dessas nuvens carregadas. Tranquilidade, rapaziada? Então a letra D também não pode ser. Letra E, tropical semiárido, parou. Semiárido, você vai ligar somente na seguinte situação: formações desérticas ou com características desérticas, formação de cactáceas, cactos, tá? Vegetação que resiste aos períodos de seca. Então não, aqui a gente está falando de um outro tipo de vegetação, de um outro tipo de clima. Tranquilidade? Sobrou a letra C. Vou te explicar essa parada aqui. Professor, a Amazônia não é influenciada pela massa equatorial continental? Correto. Professor, mas a massa equatorial continental é aquela seca. Na Amazônia não, na região norte do Brasil não. Por quê? Acontece um efeito conhecido como evapotranspiração. As plantas e os corpos hídricos, o solo, de fato, tudo que tem naquela região norte ali do Brasil, na região amazônica, evapotranspira, ou seja, libera oxigênio e água. Então, quando isso chega na atmosfera daquela região, entra num estado de condensação e aí acontece, então, resultando então no fenômeno chamado de rios voadores, ou seja, uma enorme carga de água é liberada, é condensada e a partir daí ela se desloca para as outras regiões do Brasil, chegando, por exemplo, na região sudeste, no mês de março aproximadamente, chegando na região centro-oeste, chegando também na região sul do Brasil em determinadas épocas aí. Tranquilidade? Então, rapaziada, região norte do Brasil, muito importante você ficar ligado. Os efeitos da Amazônia, tá? na vida do Brasil como um todo, é muito interessante também você dar uma lida. Clima, vegetação, você precisa estar ligado nessa parada, porque pode cair na sua prova também uma questãozinha desse tipo. Vamos para o final? Questãozinha número 5. Questãozinha número 5 aí vai trazer uma situação clara, típica sobre migrações. Migrações. Tranquilidade, rapaziada? Professor, migrações, já ouvi alguma coisa sobre, mas tem alguns nomes aqui que eu não conheço. Vou tirar sua dúvida agora. Olha só, vamos ler aqui o comando da questão. No contexto dos movimentos realizados pela população brasileira em seu território, as regiões e os fluxos destacados no mapa fazem referência a quê? Então a questão aqui é bem objetiva. Tá? Ele trouxe aqui a região sudeste do Brasil e a região nordeste do Brasil. Você precisa saber as principais características dessa região. Lembra que essas aqui são macro-regiões, uma das 5, né? 2 das 5 destacadas aí pelo IBGE, que traz então a divisão oficial. E você precisa entender que isso aqui nada mais, nada menos é do que uma migração. Isso aqui te lembra o quê? Uma ida apenas? Uma volta apenas? Não, um movimento de ida e volta. Então, tão simples que às vezes se torna até difícil. Olha as alternativas aí, vê o que mais se encaixa aí. Macrocefalia urbana? Não, macrocefalia urbana eu vou te explicar o que é. É o inchaço de uma cidade, tá, ocasionando outros problemas. Tá? Quantidade de população muito grande dentro de uma cidade
causando aí, por exemplo, a conurbação de sua metrópole e as cidades vizinhas, ocasionando favelização, ocasionando problemas de segurança pública, ocasionando problemas de saúde pública, entre outros, transporte, por exemplo, tá? Então não é a letra B. Economia informal, esquece. Principalmente quando a gente fala de região nordeste do Brasil, uma região muito marcada pela questão da pobreza. Tá? Lembra, se você não tem muita água nessa região nordeste, você sofre com a pobreza. As pessoas não conseguem viver sem água. Então, assim, temos o problema da seca na região nordeste, logo, muitas pessoas vão querer sair dali. Não só por conta da falta da água, tá? Mas sim por outros fatores também. Mas, sobretudo, aqui bota um asterisco. A pobreza é um grande fator, sim, da região nordeste. Beleza? A densidade demográfica? Não é a densidade demográfica que está sendo tratada aqui. Lembra? Observa, interpreta corretamente uma seta vindo, outra voltando. Tá? A imigração sazonal? Negativo, não é imigração sazonal. Sobrou só uma, migração de retorno. Vou te explicar primeiro o que seria migração sazonal. Tá? Migração sazonal, quando você vê essa palavra aqui, você puxa aqui, ó, temporário, periódico. Exemplo, professor, boia fria. Boia fria é aquele cara que trabalha determinado período do ano na colheita, por exemplo, de cana-de-açúcar. Por que o nome é boia fria? Porque ele leva a sua comida, a sua boia, e em determinado momento do dia ela já está fria. Quando chega ali meio-dia, uma hora que ele vai almoçar, ela já está fria. Não tem condições propícias de trabalho, o salário é precário, as condições de trabalho são precárias, ele não tem micro-ondazinho para botar a marmita dele. Daí a marmita, a boia dele, fica fria. Tranquilidade? Esse cara só tem emprego, ele migra a determinado momento do ano, ele tem emprego durante ali uns 3, 4 meses e o resto do ano ele fica desempregado, ou seja, ele volta. Tá? Então uma migração sazonal juntamente ali ligada com a questão do desemprego sazonal. Tranquilo? Vamos para a resposta certa, letra A. A migração de retorno é claramente o que está sendo retratado aqui. Atualmente, o Brasil está contando aí com essa migração de retorno, onde muitos nordestinos migraram para a região sudeste do Brasil, atrás de emprego, atrás de melhores condições de vida. Essa é a frase-chave, tá? Quando a gente fala de migrações, a gente está falando de melhores condições de vida. E agora, atualmente, grande parte desses nordestinos estão voltando para a sua origem, para a sua terra natal. Então, qual é o nome desse fenômeno? Migração de retorno, claramente aqui no mapa. Tranquilo? Rapaziada, muito obrigado por você ter chegado até aqui, te agradeço. Se puder, se inscreve aí no canal, deixa teu comentário, tá? Compartilha com aquele teu camarada que quer ser Mike junto com você aí. Tamo junto, até a próxima.